Olá, seja bem-vindo a mais um Filósofos. Hoje vamos falar de Platão, discípulo de Sócrates, pai da racionalidade, criador do mundo das ideias. Mas antes disso, eu gostaria de avisar que, primeiro, temos um ganhador para o livro Arte de Furtar, que eu coloquei em sorteio no último vídeo, e o ganhador foi o Wesley Soares, pelo comentário dele. Espero realmente que você goste, Wesley. E entre em contato, dê o seu feedback, diga aí o que você achou do livro. E gostaria de anunciar o livro que será sorteado essa semana. O livro é O Legado dos Templários, do Steve Barry. Teve muita gente que me pediu, sorteia aí um romance e tal, E assim, não é sempre que eu vou estar sorteando romance, não é sempre que eu vou estar sorteando, vou sortear os livros que der, que eu achar interessante pro vídeo, que apareça para sorteio. E assim, entre os romances que estão aí na atualidade bombando eu preferi dar um romance que é um romance histórico, é a história dos Templários, ele é um sorteio, o livro tá novíssimo. Quem quiser ganhar o livro O Legado dos Templários, basta comentar o vídeo. Comenta o vídeo do YouTube, seja inscrito no canal, e eu vou atrás de vocês, se eu gostar do seu comentário, ou se ele for realmente muito positivado no vídeo. Bom, gente, vamos a Platão. Para começar, o Platão foi discípulo de Sócrates, não é mesmo? Então ele vai ser arregado com toda essa teoria lá da epistemologia, que é justamente essa ideia da origem do estudo da filosofia, a origem do conhecimento, a forma de se estudar. O Platão teria vivido ali em torno de 427 a.C. até 347 a.C. E ele é o grande marco da filosofia, no sentido de que ele é o primeiro realmente a escrever. O Platão ele escreve muito. Antes de chegar ao ponto dos textos de Platão, Platão teria sido um nobre, não é mesmo? Inclusive descendente do último rei de Atenas. Ele teria tido toda aquela educação filosófica, sido um excelente esportista, até porque Platos é referente ali às costas dele, então o físico dele é muito forte. Ele fez luta greco-romana, né? Luta grega, no caso, e teria sido um excelente cavaleiro de montaria e corrida de cavalo e tal. Em especial, ele teve outros mentores filósofos, mas aos 20 anos, segundo reza a lenda, ele se bate com Sócrates. E, embora não tenha convivido tanto com Sócrates, ele vai acompanhar e vai dar muito valor à forma dialógica, maêutica do Sócrates, e passa então a registrar o que o Sócrates faz. Ele teria registrado ou antes mesmo, ou apenas após a morte do Sócrates. Isso a gente não sabe. Na verdade, o discurso dos dois é muito homogêneo aí. É bem difícil saber onde acaba Sócrates e onde começa Platão. E é exatamente por isso, apesar de ter lido, eu não li todos os diálogos, mas eu li bastante. Eu li os diálogos mesmo, inclusive, como no Sócrates, vocês viram. É uma leitura bem tranquila dos diálogos. E, em especial, para esse vídeo, para falar do Platão, eu li alguns artigos, li alguns temas, vi bastante vídeo, mas o livro em especial é da República, ou A República, que é, para mim, a chave de tudo que eu vou discutir aqui hoje. Bom, vamos ao Sócrates um pouco e ao quem era esse Sócrates que era apresentado nos textos do Platão. Era o questionador, era aquele que buscava entender os conceitos
e ele se colocava numa posição de dúvida. Quem quiser ver o videozinho do Sócrates, aqui está o link no S, você clica nele, e daí vai ter todo esse debate sobre como o Sócrates abriu o que a gente pode chamar de filosofia, da epistemologia da filosofia, e esse estudo sobre a forma de questionar. E na República também, e em outros textos, o Platão vai apresentar e vai se inserir questionando esses conceitos básicos, conceitos morais mesmo, do que seria a virtude, o areté dos gregos, e como conquistar essa virtude. Ele vai questionar justiça, ele vai questionar verdades, e o bacana é que a gente já vê na República o Platão, diferentemente do que ele apresenta nos textos como o Banquete, ele aperfeiçoa ali o pensamento do Sócrates de que o conhecimento é a chave, o conhecimento é a virtude. Trabalhando no ato da reflexão do Sócrates, ele vai dizer que nós não temos apenas que refletir. Ao decidir usar um desses conceitos fortes como justiça, certo, errado, ele vai dizer que nós temos a obrigação de pensar: por que eu estou usando aquela palavra? Por que eu estou usando esse conceito? E se eu tenho certeza que esse conceito é o melhor a ser usado e ser aplicado para o que eu estou querendo? A questão do refletir é muito forte. Daí nós vamos ter, após essa discussão dos conceitos nos primeiros livros da República, a gente tem a entrada de Platão discutindo a cidade-estado perfeita dele. A primeira noção, eu acho que a mais antiga, pelo menos a mais antiga que eu vi, de debate de uma utopia. Vai dizer como ele acha que a cidade-estado deveria ser gerida, e daí a capoeira é grande, porque o Platão vai colocar que deveria existir um rei filósofo, e sendo os filósofos os conhecedores, os pensadores, eles deveriam administrar, porque eles saberiam racionalizar e dizer o que é certo, o que é errado, o que é justo ou não. A guarda, aqueles que deveriam guardar e proteger e serem os senhores da justiça e do exército. E o povo, que deveria usufruir. E essas três classes estão muito conjuntas às noções de virtude. O Platão ele apresenta nessa noção de cidade-estado que os homens, a plebe, ela é muito instintiva, ela não raciocina criticamente, ela vai pelo instinto, pelos sentidos. Então é muito da fome. Daí nós temos a guarda. A guarda é corajosa, ela tem ímpeto, ela encara, ela não se acovarda. E daí ele diz que aqueles que têm essa virtude da coragem deveriam guardar, proteger a cidade. E aquele que pensa, aquele que tem a virtude do conhecimento, do descobrir, que é justamente o filósofo que reflete, ele deveria gerir e administrar, porque ele tem a condição de refletir, de ir criticamente, de estudar e de saber o que é certo ou errado. É muito interessante ver que o Platão, nessa apresentação de utopia, ele vai quebrar muita coisa. Ele vai trabalhar como se o ser humano ele não pertencesse a uma família. Ele diz que a família e essa briga de egos pela família gera uma competição, e isso não é bom para a cidade-estado. Então que a criança, ao nascer, ela não deva ser de uma família, mas deva ser do Estado, de uma comunidade. E para que houvesse essa criança da comunidade, não se deveria existir o casamento em si. Deveria-se ter grandes orgias onde os homens e as mulheres copulassem,
tivessem os filhos e esses filhos fossem do Estado. O que é muito bacana também é que o Platão coloca as mulheres num patamar. Não é que ele negasse, ao menos aparentemente para mim, na República, o preconceito grego e a noção de objeto da mulher. Mas é como se ele dissesse que essa mulher tinha que ser mais produtiva. Então ele vai colocar a mulher, que ela pode ter uma educação básica, e que a mulher pode ser guarda, ou seja, que ela possa contribuir para essa comunidade mais do que apenas como zeladora do lar. Se vocês forem ver, há uma didática em Platão. Então, primeiro ele apresenta os conceitos, trabalha conceitos de virtude, depois ele vai aprofundar e trabalhar a noção de cidade-estado, a noção de justiça e a noção de utopia mesmo. Mas onde eu quero chegar é, o Platão ele não deixou de discutir na República questões como a gente vai ter em Parmênides da racionalidade, do momento, do mundo ser estável, e de Heráclito, que é um mundo ali em constante mudança. E daí existia esse debate do mundo em constante mudança, da substância primordial que teria trazido esse mundo, e como um mundo em constante mudança poderia, como em um mundo em constante mudança, poderia haver uma noção de eterno, uma constante. O bacana é que ele vai unir ali o Heráclito e o Parmênides e vai dizer que o mesmo conceito de imutável na natureza, que é o que é trabalhado pelos antigos filósofos, e o conceito de imutável para noções morais, noções de sociedade mesmo, é o mesmo. O que é imutável na natureza é imutável nos conceitos abstratos, e a gente vai aprofundar isso agora. Era aí que eu queria chegar. O que a gente vê ao ler o Platão, nas notas de rodapé dele, nas referências dos diálogos e no caminho em que o Sócrates se coloca, é que o Platão está sempre em busca do ideal. Ele é um idealista nato, ele é um racionalista, ele não acha que a percepção e o momento ali serve, ele acha que você tem que refletir as suas ideias e se aprofundar através de um raciocínio crítico e analítico. Ele vai aprofundar isso. Só que ele se perguntava, como é que eu posso reconhecer o que é real? Como eu posso reconhecer o que é a forma perfeita, o conceito perfeito, o conceito ideal? Eu posso refletir, eu posso falar para que as pessoas pensem muito criticamente na hora de aplicar um conceito e vejam se esse conceito se aplica, mas eu nunca vou ter uma certeza ali se ele é ideal ou não, a menos que eu raciocine muito e racionalize muito, ou pelo menos eu vou estar próximo a isso. Ele vai começando a gerar uma noção de conhecimento perfeito, e ele vai sempre relacionando que formas físicas podem ter um conceito perfeito, formas abstratas podem ter um conceito perfeito, e ele passa a uma relação da similaridade. Como é que eu consigo entender que uma cama de solteiro, mesmo sendo tão diferente de uma cama de casal, continuam sendo uma cama? Como é que eu posso entender que um cachorro grande, peludo, é um cachorro e um piquinês é um cachorro? Ele vai, dessas relações, entender que, sim, o ser humano tem uma noção de forma. Uma forma que seria lá a forma ideal, ou conceito ideal, e que seria daí que ele conseguiria entender, através dessa característica, a característica canina, ou a característica básica da cama, que esses animais, esses objetos, fazem relação. É dessa busca pela similaridade
que ele vai dizer então que sim, existe essa forma ideal e essa forma ideal está na cabeça do homem. Epa, ele já está na cabeça do homem, quer dizer que ele é inato do homem. O homem, ele teria esse conceito do cachorro, ou da cama, ou de qualquer outro objeto que ele pudesse relacionar na cabeça dele. E para Platão, Platão vai dizer que isso é oriundo da alma. Já está na alma humana saber essas relações. E ele vai aprofundando isso. E para provar, ele usa lá os exemplos matemáticos, ele usa a teoria do triângulo, a hipotenusa, teorema de Tales, para explicar aqui. Mesmo que eu não consiga desenhar um triângulo perfeito ou ver um triângulo perfeito, eu consigo fazer relações matemáticas que me digam que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Ele vai, então, dizer que mesmo que eu seja imperfeito e que tudo nesse mundo seja imperfeito, existe sim uma noção de ideal, uma noção de certo. Existe um perfeito. Daí vem a grande sacada, o grande debate do Platão, e o que é super debatido, inclusive eu vou colocar uns links na descrição do vídeo, de teses que continuam sendo feitas a respeito, que debatem até hoje a noção do mundo das ideias, a noção da parábola lá da caverna, na qual o Platão vai dizer, poxa, esse conhecimento vem de algum lugar. Eu tenho o conhecimento, ele está na minha cabeça. E então existe um mundo perfeito. Esse mundo perfeito, que seria o mundo das ideias, não é o mundo em que eu vivo. Porque aqui tudo é imperfeito. Aqui eu vivo pelos sentidos. O homem, ele tem uma noção de sentidos que se altera. Daí a teoria da forma de Platão. Eu posso ser um homem alto, mas se eu estiver do lado de uma árvore muito grande, na visão do outro eu serei um homem pequeno, ou mesmo na minha visão. Se eu, por outro lado, ficar ao lado de um anão, eu serei um homem muito, muito alto. Então, o Platão vai trabalhar essas relações de forma, essa forma como o ser humano percebe o mundo, e discutir até muito profundamente que no mundo das percepções tudo são sombras. Já o mundo das ideias, da onde a nossa alma teria vindo, porque a nossa alma é eterna, o corpo não é eterno, o corpo ele vai embora, ele acaba, o corpo morre, mas a alma da gente continua eterna. E a alma da gente, ela já vem do mundo das ideias, acaba sendo aprisionada no corpo e presa nesse mundo, mas ela quer voltar ao mundo das ideias. Nós temos um corpo perene, um corpo perecível, um corpo que morre, e uma alma eterna, uma alma cheia de conhecimento, uma alma que já foi ao mundo das ideias. É muito interessante a forma como Platão apresenta esse mundo das ideias. Acho que é no capítulo 7 da República, ou no capítulo 6, capítulo 7 da República, em que o Platão vai apresentar ali a parábola da caverna, ou o mito da caverna, no qual ele nos ambientaliza uma caverna escura, onde todos estão acorrentados. E eles ficam presos e estáticos a uma parede. E nessa parede aparecem sombras. E é tudo que eles sabem. É a noção de vida, a noção de alimento deles, a noção de tudo que acontece. Em uma hora, você consegue fugir. Os grilhões caem ou você arrebenta os grilhões. E esse indivíduo foge. Ele se levanta e ele consegue
Indo mais para trás, porque ele estava bem na frente da parede, ele percebe qual é a realidade daquelas pessoas. Estão todos presos, estão todos famintos pelo conhecimento, que eles não possuem, estão estáticos. Ele percebe então uma grande brasa onde os objetos passam ou aparecem os objetos e eles são refletidos na parede. E ele começa a perceber então que realmente não são esses objetos. E esse homem, ele, entendendo o processo, começa a fugir da caverna, e ao fugir da caverna, ele encontra o que é perfeito. Quando ele volta para a caverna, ele já não vai mais lembrar tão bem desse mundo perfeito, que é um mundo das ideias. Mas, sem dar muito spoiler, porque talvez algumas pessoas queiram ler, embora já foi aí quase todo o conto, quase toda a história. O que é interessante, o que é tátil aí, é perceber o deslocamento do homem que tenta se desfazer dos grilhões em busca do conhecimento, e que ele realmente consegue esse conhecimento. O que é interessante também são as relações que nós podemos fazer. O homem preso, que seria o faminto, o instintivo, aquele que está se alimentando e saciado pelas sombras. Um homem que começa a analisar e perceber o processo, e daí nós temos dois caminhos para esse homem. Ele continua o caminho do conhecimento a ponto de se tornar um filósofo e a ponto de conhecer a realidade ou chegar próximo do que seria o mundo das ideias. Ou ele passa a tirar proveito do sistema e definir o que ele quer que seja, que apareça pelas sombras das chamas, na sombra, para que os outros vejam, e daí os ditadores, aqueles que comandam o sistema. Bom, gente, Platão é excepcional, vale a pena ler A República. Não é um livro, claro, é um livro que você pensa muito, mas não é um livro extremamente pesado. Na verdade, o Platão me pareceu, e foi um autor bacana, tanto em inglês quanto em português. Eu achei a versão em português que eu li mais trabalhada, mais cheia de diálogos, com histórias mais interessantes, com traduções mais ricas. Aí o inglês um pouco mais dinâmico, mas em ambos o Platão ele me sai bem dramático, um texto bem bacana de ler, bem fácil inclusive de ler, não é um texto pesado, você vai refletir bastante, mas não é um texto que lhe canse extremamente. Bom, pessoal, comentem aí embaixo, acessem www.ligadosfm.com, que é o blog do Ligados FM, onde nós postamos os vídeos, onde nós temos sempre crônicas, contos, artigos de filosofia, artigos de literatura, muitos artigos de literatura, artigos de teatro, o podcast do Ligados, que é Papo de Gago, e muitos outros. Muito obrigado por terem visto o vídeo. Cliquem em gostar, cliquem em favoritar e whatever, compartilhem. Muito obrigado e até a próxima.